Viva, professor António Vaz Carneiro, 40 anos como médico e como cientista. Tenho uma. Estas conversas são recorrentes, há muito tempo que não conversávamos os dois. O que é que o levou a ser médico? Ao contrário, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um enorme gosto estar aqui e conversar com um amigo de longa data destas. E interessado também como eu nestas áreas tão fascinantes que são as áreas da saúde. Ao contrário que possa parecer, nunca pensei que tivesse uma especial queda, um especial talento para ser médico. A grande razão que me levou quando andava no liceu a pensar em ser médico foi pura e simplesmente a liberdade que essa profissão me poderia dar. Ser livre. Não queria ter um emprego das 9 às 5, não queria ter um emprego com baias que me impedissem de pensar, me impedissem de ser criativos, que esperassem apenas de mim um trabalho sério, honesto, mas pouco criativo, e portanto resolvi ir para a medicina, porque era aquela também que me permitia conhecer outra realidade de outra maneira. E não é só apenas a medicina nunca é só apenas um trabalho, nunca é só apenas uma profissão, é muito mais do que isso, porque estamos a lidar com pessoas, e portanto, nas seus diversos níveis. E portanto a grande razão foi essa, foi a minha capacidade, a defesa das minhas opções individuais e da minha liberdade de pensamento. E não satisfeito por ir para a medicina, que já é uma carga de trabalhos para os estudos que tem que se ter, decidiu ir acumulando especialidades, que também é uma coisa curiosa, porque não se sentia suficientemente, enfim, apenas numa determinada especialidade, e decidiu andar a saltar entre medicina interna, cardiologia, neurologia e farmacologia clínica. Isso foram evoluções naturais da minha carreira. Eu, quando terminei aqui o meu curso na Faculdade de Medicina de Lisboa, e depois estive muitos anos fora nos Estados Unidos a fazer a minha pós-graduação. Portanto, fiz a minha especialidade de medicina interna no Mount Sinai Hospital de Nova York, depois fui fazer a especialidade de nefrologia na Universidade de Califórnia e em Stanford, e depois doutorei-me na George Washington. E portanto, e depois voltei para casa. E portanto, foi uma necessidade que derivou naturalmente da minha formação de base, que eu interessava-me ser acima de tudo internista, mas também nefrologia, que era uma área que me interessava muito. A farmacologia clínica depois apareceu por a minha atividade à volta dos medicamentos. Criou-se na altura o Colégio da Especialidade de Farmacologia Clínica, um dos proponentes dos quais fui eu, e portanto naturalmente que me sujeitei aos exames dos meus colegas na Ordem das Médicas e fiquei também com essa especialidade, muito devido aos meus interesses profissionais da área dos medicamentos. Tenho uma curiosidade que é, por um lado desenvolve uma atividade que tem a ver com a ciência pura e dura, e por outro lado nessa relação com o doente. Como é que consegue explicar complexa ciência e coisas que muitas vezes não tenho uma certeza absoluta a pessoas que não têm os instrumentos que o professor tem para entender, mas são elas próprias que estão ali, vulneráveis, que fazem perguntas, que têm dificuldades, que têm ansiedades e que confiam no médico para que lhes diga como é que começar a festa, no fundo, não é? Estes estudos de prática levaram-me a concluir que a maior parte das pessoas compreende perfeitamente aquilo que a gente lhe diz. Nós temos é que ter uma linguagem que seja adaptada aos seus conhecimentos. E isso é fácil determinar qual é o nível com que nós queremos comunicar. Não tem nenhum problema. Habitualmente os médicos gostam muito de ter um discurso complexo, um bocadinho fechado em si próprios, com, digamos assim, com palavrões técnicos, porque dá uma sensação, e bem, de domínio destas áreas. Eu sou absolutamente ao contrário. A mim o que me interessa é que as pessoas entendam exatamente o porquê que eu faço as coisas e, acima de tudo, explicar-lhes aquilo que estamos em presença. É sempre um problema complexo. Não há problemas em medicina simples, há sempre problemas complexos. E os doentes, e para os doentes, é sempre um momento de grande stress. E, portanto, temos que ter a capacidade de conversar com eles e adaptar e, digamos assim, sintonizar o nosso nível de comunicação e a maneira como nós comunicamos, a linguagem que utilizamos, podem termos à nossa frente. Isso tem a ver com o quê? Esse uso da linguagem não é próprio só das profissões médicas, é das profissões complexas. É um exercício de poder, é uma necessidade da própria arte. É uma absoluta necessidade. É uma absoluta necessidade. A prática clínica do século XXI está numa evolução absolutamente alucinada para qualquer coisa de completamente novo daqui a 5 ou 10 anos, não tem nada a ver com aquilo que a gente está a fazer agora, nunca vai dispensar a comunicação médico-doente. Porquê? Porque nenhum doente é capaz de dominar perfeitamente a incerteza e, digamos assim, a complexidade daquilo que são hoje em dia a atividade clínica. Quer no diagnóstico, quer no tratamento, quer no prognóstico. E, portanto, vai sempre ser necessário, entre aspas, traduzir toda aquela informação de uma maneira que o doente a receba, a compreenda, coloque as questões que entender dever colocar e depois, em parceria, decide o que é que vai fazer a seguir. O que é que
Diz-me em parceria, significa que não é uma coisa que o Sr. Doutor diga lá que eu faça a seguir? Não, é um processo. Nós gostamos, eu pelo menos pessoalmente, gosto mais dos doentes que se querem ver envolvidos no seu tratamento e que fazem as questões e colocam as questões e etc. São melhores doentes? Têm melhores prognósticos? Tem melhores prognósticos. Então, A literacia em saúde está, surpreendentemente, ligada a vários tipos de benefícios. E há um estudo muito interessante saído de anos atrás, não é? Resolvental Medicine, em que eles foram estar num grupo de doentes geriátricos acima de 80 e 85 anos e havia uma relação direta entre o conhecimento que estas pessoas tinham das suas doenças múltiplas e a mortalidade. Não era internamentos hospitalares, não, a mortalidade. a coisa mais importante. Em que as pessoas estavam mais bem informadas, conheciam melhor a sua doença, sabiam manusear melhor os medicamentos, tinham uma mortalidade mais baixa do que aquelas que tinham opcionado por nada saber e não querer intervir em nenhuma destas áreas. Pelo que o valor é grande. Mesmo naqueles doentes que são, lá está, mais velhos, supostamente até menos letrados, que perguntas são as que lhe fazem numa consulta? Nós podemos tipificar qual é o nível do tipo de perguntas, onde é que elas chegam a chegar? No fundo, o que eu pergunto é: há perguntas que são típicas e aparecem sempre, ou elas vão variando? Elas de uma determinada maneira vão variando, mas há duas que são sempre fundamentais. Em primeiro lugar, explique-me o que é que eu tenho. Em segundo lugar, o que é que me vai acontecer. São sempre as duas perguntas. Portanto, são os fundamentais. O que é que eu tenho e o que é que me vai acontecer? Pode ser só uma coisa, uma gripe. O que é que eu tenho? Uma gripe, me vai acontecer, não vai acontecer nada. Ou posso fazer um diagnóstico de um cancro avançado do pâncreas. E é de algo completamente diferente, radicalmente diferente. Vou ter que lhe explicar o que é que ele tem e depois vou ter que dizer o que é que vai acontecer. Por exemplo, vou-lhe ter que explicar o calvário que vai ser os próximos meses a vida desta pessoa. Mas isto é uma dor, se calhar, difícil de suportar, não é? Absolutamente, tem que ser feito com todos os cuidados e com muito treino, deixando sempre um lado positivo nas nossas mensagens. Não ganhamos nada em fechar os prognósticos às pessoas no sentido de exagerar. Não. Deveremos sempre deixar uma pontinha de esperança que tudo isto vai correr bem, porque mesmo os piores casos que nós alguma vez na vida vimos, uma percentagem pequena, mas real, entre aspas, se fosse. Portanto, nós nunca podemos dizer que este doente que está à nossa frente não vai ser aquele raro doente que, sim senhor, até vai ultrapassar tudo isto. Todos nós temos casos de doentes com cancros avançados. Eu tenho pelo menos 2 casos na minha vida profissional, um na América e outro cá, que dois cancros avançados na América, um tenente-coronel do Exército Americano em Nova Iorque, sim, e em Portugal uma senhora de Coimbra, tinham dois carcinomas, 2 cancros que lhes fiz o diagnóstico. O cancro gástrico, no caso do tenente-coronel, um cancro ovárico na senhora de Coimbra. Pois bem, eles ambos resolveram recusar tratamento, porque entendiam que não se justificava, o cancro estava muito avançado, estava todo metastasizado. Pelo que a gente não o tratou, eu continuei a segui-los. E para mim, um espanto, quer num caso, quer no outro, os doentes, entre aspas, limparam espontaneamente estes cancros. E o que é que a ciência nos diz sobre isso? Nada, virei-os ao contrário, tirei todas as análises que possam imaginar. Tudo o que possa imaginar. Mandei-no à América para alguns dos melhores laboratórios americanos, não consegui descobrir nada. O sistema imunitário destes doentes tem alguma característica extraordinária que o resto das pessoas não tem. Qual é? Não faça mais pequena ideia. E se soubéssemos, lá está, podemos copiar e lá tentar Estamos a tentar encontrar. isso. A indústria farmacêutica está a tentar isso. A indústria farmacêutica está precisamente a tentar ir através da via imunológica, de considerar o tumor um corpo estranho, portanto indutor de síntese de anticorpos que depois vão seletivamente atacar as células cancerosas, é um dos caminhos de investigação que hoje em dia existe. Há uma coisa, por um lado, extraordinária e outro lado assustador. Por um lado, os avanços da medicina, a imagem, os dados, as terapêuticas, tudo isso evoluiu de uma forma extraordinária. Por outro lado, olhei para a estatística, não sei ainda se a estatística é tão forte como eu a vou colocar aqui, com o aparecimento de mais cancros em idades mais jovens, abaixo dos 50 anos. O que é que está a acontecer? É apenas uma coincidência dos números dentro das grandes séries, ou podemos estar a falar de um fenómeno completamente diferente? É difícil de explicar, mas nós sabemos que há uma relação direta entre o declínio das doenças cardiovasculares e o aumento das doenças oncológicas. Se olharmos para os gráficos de incidências dos últimos 15 anos, o que nós vemos é a incidência do cancro, da incidência das doenças cardiovasculares e da mortalidade por doenças cardiovasculares vai baixando. Quer dizer que os cardiologistas, os internistas e os médicos de medicina geral familiar têm feito um trabalho excelente na prevenção da doença cardiovascular. E esses doentes que não morreram de doenças cardíacas podem estar agora mais vulneráveis. Vão à segunda causa de morte, que é a oncologia. E então é quase em espelho a descida
da incidência de doenças cardiovasculares, mimetiza paralelamente a subida das doenças oncológicas. Portanto, há de haver um aumento relativo do cancro, também porque estamos a detectar melhor. Também é preciso ver isso. Já tem uma boa notícia? Sim. Provavelmente a razão é porque já não morríamos da doença cardiovascular, passamos a morrer da segunda causa. Estamos no advento de uma nova era científica. Há bocadinho estávamos a falar do seu filho que está lá na América e que se dedica a coisas tão quase abstratas ou não, que é colocar satélites, robôs em planetas muito, ia dizendo países, em planetas muito distantes. Olhando para a medicina, estamos no limiar de que nos aconteça o quê? Que a informação que a atividade clínica diária produz seja disponibilizada para todos os atores da saúde de maneira estruturada, clara e interpretada, de modo a que nós possamos diminuir a incerteza da nossa prática clínica e passamos a ser muito mais eficazes. Estamos a falar de dados. Isto são excelentes notícias para os doentes. Eu acho que os doentes vão ser mais bem tratados nos próximos 5 a 10 anos que alguma vez foram em toda a história da medicina. Esses dados já existem aqui ao lado no Hospital de Santa Maria, existem nos hospitais todos, existem em tudo aquilo que os médicos foram escrevendo ao longo do tempo. E outros resultados, por exemplo, laboratoriais e imagem que foram captados para esse doente. Que já existem no fundo. Já existem. Neste momento ainda estão em bases de dados, mas esperamos a qualquer momento sejam nos smartphones dos doentes. Como é que vamos recolher essa informação? Porque Automaticamente. Não é possível andar a recolher informação. Todos os dias se praticam 9 milhões de dados clínicos em Portugal. É impossível, é impensável fazer. Automaticamente. Tudo isto é o chamado Big Data, Real World Evidence, ou a evidência do mundo real, que é no fundo aquilo que a atividade do Sistema Nacional de Saúde produz como conhecimento. Nós estamos a falar como conhecimento. E esses dados são muito preciosos, porque nos dão uma espécie de uma visão dentro daquilo que é a realidade do sistema a funcionar. É uma fotografia. É uma fotografia. Ora, está uma excelente definição. É uma fotografia. Enquanto eu nos estudos científicos procuro responder a perguntas em ambientes muito controlados, ligeiramente artificiais, nunca é assim bem como é a minha prática clínica, no caso destes dados, são dados da vida real. São dados que acontecem todos os dias. Eu estou, no fundo, a analisar indiretamente a maneira como milhares de médicos funcionam, milhares de enfermeiros funcionam, milhares de gestores funcionam, e essa informação vai ser toda ela organizada de maneira a fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, a monitorização da qualidade dos dados clínicos. Saber se estamos a fazer bem ou mal? Se estamos a afastar-nos muito da média dos 2 desvios padrões ou não. É isso que nós queremos. Há sempre variação dentro disto. Mas estamos completamente fora disso e fazer... Suspeito que os médicos, em parte, estão fascinados com isso. Por outro lado, se calhar a pensar, mas eu tenho uma prática clínica, tenho uma experiência, e se os dados me contrariarem, eu se os dados o contrariarem, deve fazer aquilo que a sua consciência ordena. Mas a segunda grande vantagem destes dados é que lhe dá um feedback sobre os seus colegas, o que é que os seus colegas fazem. Em vez de dar a perguntar individualmente ao cardiologista, como é que trata esta hipertensão arterial, não. Tem acesso a estes dados do seu grupo, por exemplo, de um centro de saúde. E fica a saber exatamente se está dentro do chamado padrões habituais de trabalho e ciente de que não está a fugir muito a isso. A terceira vantagem destes dados é que servem para a formação, para a nossa educação. E, portanto, sob esse ponto de vista, vamos ver num mundo em que os médicos estão assentes, entre aspas, em cima de informação estruturada, analisada e disponível para poder pegar naquele doente que ali está e fazer uma coisa maravilhosa, que é compará-lo com 80 mil exatamente igual a ele. É uma inteligência coletiva. E dizer assim, eu sei o que é que vai acontecer a este doente. Porquê? Porque tenho na minha base de dados 80 mil doentes igualzinhos a este e sei o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. E permite intervir. E permite intervir de uma maneira completamente diferente uns para os outros. Que é o que a gente já faz agora. Até chamada medicina de precisão, que é um conceito curioso. No fundo, todos os médicos a fazem, entre aspas. Eu não trato a Dona Mariquinhas de Bragança, que é obesa, com um jovem de 15 anos de Lisboa. Não trato para a mesma doença. Estou a fazer uma certa customização da minha abordagem clínica. Há uma personalização. E então, tendo esse acervo de dados, sendo essa informação tão preciosa e permitindo ter, por um lado, essa fotografia, uma fotografia dinâmica que pode ser adaptada a cada caso, àquele doente que está ali à sua frente, pergunto-me,
Então, e a segurança destes dados? Porque uma coisa é uma minha fotografia, lá está a proteção de dados, preocupada com isso, e bem, outra coisa são as minhas análises, é a minha TAC, é a minha ressonância, é o que é que o meu médico escreveu sobre o meu diagnóstico. Isso está tudo garantido através dos processos que hoje em dia temos de codificar e transformar em confidenciais esses milhões e milhões e milhões de dados. Portanto, existem os dados, eles não estão ligados à pessoa no sentido direto. Não é possível hoje em dia aceder aos dados clínicos de um doente que não permita isso, que não peça isso, que não seja o próprio doente a pedir. Isso não existe. Existe só quando nós estamos a trabalhar dentro do hospital, mas não, há sempre a possibilidade de alguém poder fazer. Mas em princípio esses dados estão protegidos debaixo de vários níveis de segurança. O que é que podemos fazer depois com os dados? Além da prática clínica, que é muito relevante, para a área de investigação científica é uma crítico. Se eu tiver um registro de doentes, vamos supor que eu crio um registro de doentes, mais não é do que uma folha Excel, entre aspas, com uma série de um inquérito muito detalhado sobre doentes, por exemplo, com asma. Eu faço um inquérito orientado com conteúdos para a asma e, cuidadosamente, faço um conjunto de questões sobre este jovem que tem asma. Pego nesta informação e construo uma base de dados com mais 10 mil doentes com asma e com todos os seus resultados laboratoriais, os internamentos, as complicações, a medicação. E o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a capacidade de identificar aquilo que é média, aquilo que eu vou esperar que aconteça, porque 95% dos doentes vai seguir uma certa via. Eu não vou ter que estar preocupado. O que me está preocupado são as duas pontas, os 2,5% de cada uma das pontas que não vai responder ou vai ter complicações sérias ou vai responder de maneira estranha. São esses limites que me interessam a mim, porque o resto da média eu já a conheço. Fico confortável com esta confirmação da minha prática pelos grandes bases de dados, mas a mim o que me interessa são aqueles que fogem da média, para tentar perceber porquê, porque são esses que vão necessitar de abordagens individuais. Porque aqueles que são a média, lá está, acompanham o doente, sabe que a forma de o tratar é desta maneira, estão a reagir de uma forma normal, portanto, tudo igual como antes e não há questão nenhuma. Esses tais fora da média é que são especialmente relevantes porque precisam de uma atenção especial. Vou-lhe dar um exemplo que eu dou muitas vezes. Vamos supor que eu tenho uma base de dados do IPO de Lisboa, que tem vários milhões de doentes, e na minha análise da base de dados identifico que os doentes com cancro do cólon retal, não é? Um dos mais prevalentes, que são obesos, respondem menos bem ao tratamento habitual standard para esta doença. Vamos supor. E quando olho para estes doentes que não responderam, e deviam ter respondido, o cancro devia ter diminuído, já não devia haver metástases, etc., eu descubro, através das análises muito finas, estatísticas que estou a fazer destas bases de dados, nos tais milhões de dados, que os doentes obesos são aqueles que efetivamente respondem menos bem. Há alguma relação entre a obesidade e a resposta ao cancro do cólon? Não faço a mais pequena ideia. É uma pergunta científica para responder a seguir? Não faço a mais pequena ideia. Era importante saber, sim, mas não preciso que eu perceba, pegar nesta informação e dizer assim aos oncologistas: atenção, o próximo doente obeso que você tiver, não o trate com medicamento A, trate-o com medicamento B, porque o medicamento A não vai ter o impacto que você espera e o medicamento B provavelmente sim. Portanto, é um ajustamento à realidade no processo, na árvore de decisão clínica. É a individualização absoluta do conceito de doente individual. Mas estamos num mundo massificado, onde parece que há esta aparente contradição. Por um lado, se olhamos para uma loja de roupa, vamos lá e todas as peças são iguais, dos mesmos tamanhos, e por outro lado, dessa hiperpersonalização. Como é que se conjuga aqui essa massificação por um lado e essa hiperpersonalização por outro? Nós estamos a fazer aquilo no fundo que já sempre fizemos. Todos os médicos ao longo da história da humanidade trataram os doentes individuais de maneira diferente uns dos outros. Os doentes de facto, a velha afirmação de que não há dois doentes iguais é verdade. Não é verdade. É mesmo verdade. É mesmo verdade. Iguais não há. Eles são muito semelhantes em 95% dos casos. Depois há 2% dos casos em cada uma das pontas que esses são aqueles que nos fogem. E portanto, aqui seria um bocadinho a utilização desta informação para o tal medicina de precisão, que a outra maneira que nós temos é a parte genética. Eu tenho duas maneiras de determinar a individualidade dos meus doentes. A primeira é pegar e fazer um mapeamento genético destes doentes, nos genes que eu identifico como sendo importantes para responder à terapêutica, para alterar os resultados laboratoriais, para estabelecer fatores de risco prognósticos. Okay? Isso é a genética em si, pura e dura, os varrimentos do genoma humano. A outra são estas bases de dados gigantescas. Eu sou capaz de dizer: o meu doente é igual a uma célula de doentes que eu lá tenho, 120 mil igualzinhos a eles. Eu com isso tenho um poder preditivo de adivinhar o que vai acontecer ao meu doente, que é extraordinário.
Porque eu sei o que é que vai acontecer a ele, porque ele é igual àqueles 120 mil, e eu depois estudo os últimos 10 anos daqueles 120 mil, sei exatamente qual é a probabilidade de ele ter um infarto, ter um outro cancro, de ser atropelado, de ter um efeito adverso a um medicamento, responder mal à terapêutica, sei isso tudo. Já agora, é uma curiosidade muito pessoal, que é como é que um médico com esse acervo de conhecimento e de, no fundo, de perceber que existem grandes séries, de que existem determinados eventos, como é que pessoalmente lida com esse tipo de informação? Isto é, quando lhe acontece alguma coisa, quando fica doente, como é que se comporta? É o melhor doente do mundo ou é o pior doente do mundo? É o pior doente do mundo. Os médicos são os piores doentes do mundo, não é? Como é óbvio, não é? Têm sempre aquela sensação de que são capazes de ter a ideia do que é que está de mal com eles. Pensam no pior sempre. Pensam no pior. E é muito má ideia assumir esse. Não, quando o médico está doente, deve ser doente, não deve ser médico, deve ser doente. Difícil, coisa complicada, difícil. Não, no fundo, toda esta informação que temos estado aqui a falar deverá ser organizada, analisada, organizada e depois entregue para poder ser utilizada imediatamente. Não podemos estar aqui, no meio de uma consulta, a fazer análise estatística. Não, a informação deve já chegar, permitam esta expressão, mastigada e sintetizada de maneira que possa ser utilizada imediatamente, senão não tem valor. Se não for utilizada imediatamente, não tem valor. Tem que ser prática imediata. E os médicos têm tempo hoje para fazer isso? Isto vai-os aliviar. Vai aliviar? Vai aliviá-los. Não vai complicar a vida deles? Não, senhor, porque com esta informação sou capaz de dar uma informação prévia aos médicos antes de ver o doente no seu consultório, antes de ele entrar na sala de consulta. Sou capaz de dar uma informação prévia qual é o risco que este doente tem, características individuais a que ele tem e como é que será talvez sugerido que, por exemplo, a sequência de abordagem dos problemas que ele tem. Isso implica, por um lado, uma prática que seja estar com doentes, diagnosticar doentes, tratar doentes e, por outro lado, um estudo permanente. Eu diria que é um estudo de vida real. É o incorporar aquilo que também já, uma vez mais, a gente também já faz, que é incorporar a nossa experiência. No fundo, quando estamos aqui a falar de uma base de dados como a de Santa Maria, que tem milhões de doentes, o que nós estamos a falar é, estamos a dizer, uma análise da prática clínica dos médicos do Hospital Santa Maria. É isso que nós estamos a fazer. Já fazíamos isso. Eu, quando tinha dúvidas, era mais novo, tinha dúvidas, e ao chefe, e o chefe dizia-me o que é que eu tinha que fazer. Hoje o chefe não tem a capacidade de saber tudo o que é preciso saber, porque ninguém tem. Há uma hiperespecialização cada vez na coisa mais pequenina, Sim, mais pequenina. Mas nem é preciso hiperespecialização. Só no campo da hipertensão, que é uma doença normal, há milhões de artigos. Portanto, nem é uma questão. E desde milhões de artigos, há muitos artigos excelentes, que é fundamental conhecer. Então como é que se cruza isto tudo? Como é que, não é só como se cruza, como é que se cria uma amálgama que seja minimamente perceptível com tanta informação? São as tecnologias de informação. São os processos clínicos eletrónicos, por exemplo. É por aí. E a inteligência artificial vem dar aqui uma boa ajuda ou vem complicar a vida? Vem dar uma boa ajuda. Depende de que estamos a falar. A inteligência artificial é habitualmente aplicada nestes contextos das bases de dados biomédicas depois daquilo que se chama análise estatística, chamado parsing da base de dados, que é, em primeiro lugar, vamos organizar aqueles dados todos. E só depois é que podemos juntar-lhe um algoritmo de inteligência artificial com uma pergunta específica qualquer. Mas sim, a inteligência artificial vai nos permitir identificar correlações que nós agora clinicamente não detectamos. Isto é, relações entre um fator de risco e uma doença ou uma complicação que eu neste momento não consigo detectar. Há estudos que nos dizem que para um médico detectar que se passa alguma coisa esquisita nos seus doentes tem que ser essa capacidade para ao 1%. Isto é, se a complicação for inferior a 1% e ele ter que ver 100 doentes para ver aquilo, ele não vai ser capaz de detectar. Portanto, não conseguimos detectar esses micropadrões. É com esta abordagem, é-nos permitido até detectar em fases mais precoces. Portanto, isto vai ser um suporte à decisão e não uma substituição da decisão. Esse é o ponto, porque quando a máquina, e já estamos a ver a inteligência artificial, por exemplo, aplicada à robótica, quando a máquina começar consistentemente a fazer melhor do que a mão humana, melhor que o cérebro humano, mas nós ainda não conseguimos entender a black box, a decisão e o processo de aprendizagem da própria máquina, aí já não é uma conversa entre eu e o meu médico, neste caso o professor. Passa a ser a minha relação com uma caixa de porcas e parafusos que eu não entendo bem, mas que por um lado faz melhor do que o ser humano, mas por outro lado, quando se enganar, errar, seguir um caminho que não há ninguém que saiba o que raio é que está a acontecer naquela torradeira? Sim, vamos ver. Não há possivelmente a garantia que nós podemos sempre fazer tudo bem. E não é a informação massiva que nos vai dar essa garantia. Vai-nos diminuir o erro, vai-nos diminuir a detecção de problemas que nós, em condições normais, seria impossível detectar, os tais 1%. Mas não vai eliminar. A variabilidade do fenómeno biológico é tal
que mesmo análises sofisticadas em grandes quantidades de dados só chegam até um certo ponto. Dito isto, o que fica de fora é suficientemente raro para nós ficarmos tranquilos que a esmagadora maioria dos doentes foi bem tratada e os seus problemas estão bem determinados. Há sempre a haver um doente que vai ter uma reação completamente estranha que nós não somos capazes de prever. Como é que lida à noite quando vai deitar-se na sua almofada com um desses casos, um desses doentes que não conseguiu com todo o empenho e saber resolver o problema? Se eu errei, é a pior coisa que há, porque eu lembro-me de todos os casos que errei, a sério, não lembro nenhum dos centenas que salvei. Não faço mais que ter salvo centenas de pessoas, ainda preciso fazer cuidados intensivos e medicina de urgência, etc. Mas não lembro nenhum deles. Agora, todos aqueles em que errei, eu lembro muito bem. Portanto, se é um erro meu, eu tenho que o corrigir, tenho que fazer um exercício de reflexão profunda e dizer onde é que falhei. E aceitar o falhanço. Não é possível não falhar. Não existe tal coisa como o médico não falha. Isso não existe tal coisa. Mas dói, não é? Se eu não consigo ajudá-lo, a minha pergunta é: será que eu devo referenciar a um outro colega que tenha... Que lá está. Estamos a entrar num campo em que já não é ciência pura e dura ao qual eu tenho acesso que me vai ajudar. É outra coisa mais subtil, que é a experiência e a interpretação de quadros avançados. Hoje em dia existe na América e nas grandes universidades, grandes escolas médicas, um departamento de doenças complexas. Que significa o quê? São os doentes que aparecem já em várias universidades, Harvard, Yale, etc. O que é que são estes doentes? São os doentes que são de tal maneira complexos e têm de tal maneira um conjunto de situações. Já foram todas elas estudadas e ninguém chegou a uma conclusão. E portanto estes doentes são como que incorporados neste departamento que é habitualmente gerido por internistas, mas não só, e que tem toda uma série de disponibilizações tecnológicas e pensamento humano, isto é, experts humanos, para tentar fazer sentido de um doente que tem múltiplos problemas bizarros, muitos deles, por definição, muito bizarros, para tentar beneficiar uma pessoa que sai do mainstream, se permite a expressão, sai daquela média toda que nós estamos habituados a ver. Para essa a gente já tem os dados todos que precisamos. É para esses que não. Lá estamos dentro de um episódio do Dr. House, se me permite a expressão. Tanta ciência, tanta capacidade, tanto pensamento, e todavia vivemos num mundo em que aparentemente as crenças às vezes pesam mais do que a ciência. Escreveu sobre isso, pensou sobre isso. Há um conjunto de falácias do mundo binário que é múltipla ciência a dizer que esta é a coisa certa e todavia uma ideia parva, popular e francamente partilhada, por mais absurda que ela possa ser, faz o seu caminho e subitamente é um efeito de contágio, quase um vírus. O que é que se está a passar? O ser humano adora explicações mágicas que resolvam todas as suas questões de uma vez, com uma panachada. Parece-me bastante simpático. Adora isso. Uma explicação que parece lógica e que nem tem grande discussão. Porque é que estamos a discutir isto? Simplesmente, como dizia Einstein, todos os problemas complexos têm uma resposta simples, habitualmente errada. Ora, estamos no mesmo aqui. Há muita mitos e crenças em todos os campos de conhecimento. Na saúde é especialmente assim. A saúde é uma área particularmente atingida por um conjunto de pré-conceitos que nos limitam a nossa capacidade de olhar friamente e objetivamente àquilo que é a doença, a saúde e a doença. E, portanto, digamos que se a ideia que a pessoa tem faz sentido na abordagem global daquele problema, ela vai achar que aquilo é verdade. E há um efeito muito interessante chamado Dunning-Kruger, que nos diz que quanto menos a gente sabe, mais convictos estamos que sabemos. Ou seja, o saber um bocadinho é muito perigoso, porque estamos convencidos que sabemos muito. E há uma série de estudos psicológicos muito interessantes sobre isso, que é quanto menos a gente sabe, ignorando dados objetivos, mais estamos persuadidos de que sabemos explicar aquele fenómeno. E, portanto, isto é natural, é assim que é. Está muito bem estudado hoje em dia, toda esta nossa, nomeadamente a saúde, não é? Que é crucial que os doentes percebam, e já há múltiplas intervenções potenciais para nós podermos fazer isso. Uma das quais é a explicação de maneira transparente e em linguagem coloquial, de maneira aos doentes perceberem. Consegui-me entender, mas este uso da desinformação, que na realidade não é só essa fé em que algo binário consiga resolver todos os problemas de uma vez só, mas depois se torna insidioso porque é usado de uma forma deliberada para enganar as pessoas, criando no fundo um mito à volta disto.
Há um risco real para a saúde das pessoas se esse género de informação falsa, no fundo, começar a entrar na circulação da informação que nós Outro dia temos. um amigo mostrou-me um pequeno vídeo de 20 segundos ou 25 segundos do Barack Obama a discorrer sobre a política externa americana. Ele nunca na vida fez aquele discurso. Eles foram buscar bocadinhos de discursos deles, colaram-nos e o senhor estava a falar como se tivesse sentado numa cadeira a olhar para mim. Uma manipulação. Com uma sequência de ideias e uma maneira de se explicar absolutamente brilhante. Veja o problema que isto é. Toda a gente compreende qual é o problema que isto é. Na saúde isso ainda não é um problema muito complicado, exceto que pode vir a ser em certos casos específicos. Mas na informação é exatamente o mesmo problema. Há também fake news na saúde, como há fake news fora da saúde. Tivemos a altura da pandemia onde isso circulou com grande energia. Já nos livramos da pandemia ou ela deixou-nos uma fatura para pagar? Deixou-nos uma fatura para pagar, que estamos agora a pagar. Tudo aquilo que se passa hoje em dia, na minha perspectiva, toda uma parte muito, muito grande daquilo que se está a passar no Sistema Nacional de Saúde está-se a passar em todos os outros sistemas nacionais de saúde. O Sistema Nacional de Saúde português está-se a comportar bem melhor que o inglês. Só para lhe dar um exemplo. Essa é a fatura, aquilo que nós hoje dizemos que o sistema não está a responder como nós. Há várias nós... causas para isso. Na minha perspectiva, estamos agora a pagar o preço daquilo que foram a gestão da pandemia, nomeadamente naquilo que foi o abandono de centenas de milhares de doentes que não tiveram tratamentos, não tiveram intervenções preventivas, não tiveram o habitual acesso aos cuidados. E o sistema fechou a porta, no fundo, porque teve que tratar de uma forma emergente. E só agora estamos a ver os estudos todos a saírem, dizendo isso mesmo. Tá? Não é, porque depois o Sistema Nacional de Saúde tem um desafio que é colossal. Não é voltar à produção habitual pré-pandemia. Não, é ir buscar as listas de espera que entretanto foram produzidas pela pandemia. E isto provoca um stress de tal maneira brutal nos sistemas de saúde que eles de facto são com problemas muito graves. Mas esta, na minha perspectiva, é uma das grandes razões porque estamos aqui a conversar sobre isto. E era previsível. Os nossos colegas oncologistas estão a ver gente jovem com cancros avançados que nunca viam. Porquê? Desapareceu o rastreio. Sem rastreio, nós não é possível detectar cancros precoces. Não é possível, por exemplo, porque, por definição, o cancro só se vai ser estudado quando tiver sintomas. Já não é prevenção, já é doença. Mas havia maneira de fazer diferente ou perante um tsunami como a Covid-19 teve mesmo que se atacar a questão e resolver aquela crise emergente, deixando para trás esses doentes? Como está a dizer. Quantas horas tem? Mas gente, só para lhe responder essa pergunta, está a ver? Não, é impossível. É um problema complexo. É um problema muito complexo e que releva. E foi uma experiência nova. Eu tenho tendência a perdoar, entre aspas, às pessoas que. Eu acho que o governo português se portou muito bem, devo dizer. Soube manter a cabeça fria, soube ser humanista ao ponto de tentar satisfazer aquelas necessidades óbvias que muitas pessoas têm. Eu estou a pensar em dois tipos de pessoas: os mais idosos e os mais jovens. Eu acho que nesse aspecto as autoridades estiveram bem, basicamente bem, mas a gestão que fizeram juntamente com o resto da Europa, atenção, não é Portugal, eu até acho que Portugal teve um papel bastante positivo. Foi uma gestão conjugada, no fundo. Foi uma gestão catastrófica, sob o ponto de vista daquilo que eram as intenções e os resultados finais. Está agora a haver um inquérito no Reino Unido, precisamente sobre uma análise do Parlamento muito cuidadosa sobre a atuação do governo inglês durante a pandemia, e o que vem ao de cima é absolutamente deprimente, quer dizer, a base da decisão, a maneira como se encaravam os dados, a permanente influência da política naquilo que são as decisões técnicas, que são decisões médicas, epidemiológicas, a ocultação de informação porque não convinha, até quase a criação de nova informação, foi um desastre inominável. Isto não devia ter sido assim. Mas, repito, não vamos ter tempo de discutir isto. Era caso para dizer quantas horas, não. Mas pelo menos há países que estão a fazer essa reflexão. Eu temo que nós não estejamos a fazer essa reflexão. E era importante fazê-la? Eu acho que sim. Porque isto vai se prolongar durante. Eu vou-lhe dar um exemplo de um impacto que é o impacto das pessoas, o impacto dos miúdos terem ficado em casa todos aqueles meses. É um impacto que hoje em dia sabemos que, aliás, os desempenhos linguísticos e de compreensão intelectual da realidade, ou seja, a inteligência, sofreu um gravíssimo corte. Deveríamos ter feito um compasso de espera, quase dizer este ano não contou, vamos repetir para o ano todo o mesmo ano. Não pode, isto já vai ter consequências geracionais. São miúdos que foram apanhados uns 4, 5, 6, 7 anos. Vamos ter uma geração de gente menos inteligente e menos apropriada, menos capaz de decidir por si própria, menos capaz de analisar o mundo. Isto é de uma gravidade extraordinária e é geracional.
geracional. Vai ser esta geração e a próxima. Não temos solução para lhes dar. Porque uma vez que eles já ultrapassarem a parte de desenvolvimento neurológico, até aos 8, 9, 10 anos, já não é possível recuperar aquilo. Já não é possível. E eu pergunto se isto é aceitável. Eu pergunto se nós não devemos fazer uma reflexão cuidadosa sobre o que é que se passou. Estes miúdos não falam bem. Porquê? Porque as mães tinham máscaras e eles não puderam ler os lábios das mães e não aprendem a falar. Têm déficits linguísticos porque precisavam de olhar para os lábios. O som sozinho não vai. E nesse sentido, eu acho que, ok, a abordagem foi essa, mas eu acho que devíamos fazer uma reflexão profunda para não fazer os mesmos erros outra vez. Por amor de Deus, salvem-me os miúdos, quer dizer. Porque houve essa tentação, lá está, de proteger a toda a gente, de parar com a escola. Lá está, era o mito de que se eu fechar toda a gente em casa, a pandemia desaparece. Mas o vírus não fez isso, não é? O vírus é mais rápido, mais inteligente. Claro, e para fechar toda a gente em casa, eu tinha que ter evidência de uma qualidade extraordinária. É absolutamente indiscutível para meter centenas de milhões de pessoas em casa. Foi uma experiência, como chamou o primeiro-ministro irlandês, foi uma experiência falhada. Eu olho para isto e fico triste, porque digo, sempre pensei que os processos de decisão, mesmo ao mais alto nível, que eram muito difíceis. Isto foi uma situação muito difícil, ninguém tinha o roadmap para fazer o que é que havia de fazer. Eu compreendo isso, eu acho que isto é compreensível, mas houve momentos em que eu achei que as pessoas estavam a exagerar de uma maneira irracional, e é isso que é preciso evitar, é que a gente trazer um bocadinho para o racional. O medo, no fundo o medo, há uma reação ao medo abjeto, total, completo, avassalador, incapaz de nos deixar pensar. Estamos a falar da ciência, estamos a falar da política também. O sistema de saúde tem obviamente um desafio gigantesco, fora do que é a política, mas tem um desafio gigantesco. Como é que ajudamos os políticos a tomar melhores decisões? Cada um de nós deve ter assumir as suas responsabilidades. Eu, como investigador clínico e médico, estou absolutamente disponível, já fiz muitas vezes, de responder às questões que eles tenham. Se eles tiverem umas questões específicas sobre uma intervenção no Sistema Nacional de Saúde, nós temos todo o gosto em fazer uma revisão da literatura, olhar para todas as experiências que foram feitas e publicadas nos outros países todos, fazer um pequeno documento de síntese e dizer assim: neste contexto, neste problema de falta de obstetras nos serviços de urgência, houve 5 estudos, 3 no Canadá, 1 em Inglaterra, 1 nos Estados Unidos, em que eles fizeram isto e tiveram a seguinte taxa de complicações fetais, maternais, a taxa de partos nas ambulâncias, as complicações, e pegar nisto e apresentar esta informação toda de uma maneira operacionável pelo decisor político. Mas depois há a decisão. E aí nós já não podemos fazer nada. A decisão que normalmente é uma decisão difícil, porque muito difícil. Tem cambiantes, tem investimento, investimos muito agora difícil. Ou investimos no futuro. Os ciclos são obviamente o que são ciclos de 2 anos, 4 anos. Mas eu acredito, desculpa interrompê-lo, eu acredito que a maior parte dos ministros quer esta informação. Eu acredito nisso. Eu acredito que eles se sentem confortados com saberem que o que estão a fazer está bem ancorado sob o ponto de vista técnico-científico. A questão é, eles têm tantas decisões a tomar, mas tantas decisões a tomar, que acabam por muitas vezes perder-se no meio daquilo tudo. Tem, portanto, um problema de prioridade e de escolher o que é que atacam primeiro e o que é que atacam depois, o que é obviamente difícil. Há sempre um fenómeno, eu sempre que encontro alguém que ainda por cima com experiência de cuidados intensivos, faço esta pergunta, que é: que estranho fenómeno é esse dos portugueses adorarem as urgências hospitalares? É uma questão de necessidade e de não ter respostas noutros sítios? É uma questão de vontade? Ou é uma percepção de que ali eu vou ser mais bem tratado? Eu não sou expert na gestão de serviços de saúde. Posso citar aquilo que alguns estudos citaram. Porque é um problema que há 50 anos falamos sobre o tema, não é? Um pouco de tudo aquilo que você acabou de dizer. Eu acho que parte sempre do princípio que ninguém quer estar às 3 da manhã ou às 2 da manhã num serviço de urgência mal cheiroso, barulhento, confuso, caótico, em vez de estar em casa a dormir. Eu parto sempre do princípio: se a pessoa lá está, é porque sente realmente que tem que estar ali. Quer dizer, não, é preciso perceber. A pessoa sente realmente, tem que sair de casa, meter-se no carro, ir para um hospital onde vai esperar 3 horas, estar sentado a olhar para aquela violência toda que é um serviço de urgência, quer se queira, quer não, desculpa esta palavra, mas é uma coisa violenta nos profissionais, é violenta nos outros doentes, é isso tudo. Ninguém quer isso. Para estar ali é porque acredita realmente que o seu problema será solucionado atempadamente e com qualidade naquele momento. Eu não quero dizer, portanto, para mim, eu diria que... Portanto, este conceito da falsa urgência é uma coisa que não faz sentido. De uma determinada maneira, é uma definição do prestador de serviços, não é uma definição do consumidor.
É uma visão. Eu lembro uma vez nos Estados Unidos, estar em Nova Iorque e olhar para um daqueles. Está dentro de uma carruagem do metro e olhar para um daqueles anúncios que dizia assim: estava uma cadeira com várias pessoas e a cabeça das pessoas tinha sido substituída por aquelas senhas de entrada nos supermercados. Pronto. E dizia assim: sente-se mais uma senha quando vai ao serviço de urgência, venha ao nosso serviço de urgência que nós tratamos como uma pessoa. Eu olhei para aí e disse assim: qual será a diferença entre o sistema de saúde que tem este anúncio e o meu sistema de saúde, onde nem pensar em ter um anúncio deste? Sim, é todo um mundo diferente de prioridades, de organização, de respeito pelas pessoas e de negócio. Sim, naquele caso há aqui uma possibilidade, portanto vou captar estas doenças. Exatamente. O que é que nós temos que fazer ao sistema nos próximos anos? O que é crítico? Não sei. Ao diabo. Não sei. Se o professor me diz desde logo não sei. Não sei. Eu diria que. Eu agora estou a sentir-me desamparado. Não sei, no sentido em que nós precisaríamos de uma reflexão profunda a nível social todo. Nós, como cidadãos, deveríamos ter uma capacidade de refletir sobre nós próprios e sobre aquilo que nós queremos ter. Não é só saúde, é mais vasto. Não, mas na saúde temos que fazer escolhas. E quando temos que fazer escolhas, não podemos depois ser cínicos e dizer que o ministro não escolheu aquilo que eu queria. Quer dizer, vamos lá ver. A pior cadeira do mundo é uma cadeira ministerial, aqui ou em qualquer lado do mundo, não é? É muito difícil ser político de topo, é muito difícil. Tenho um imenso respeito por ele, até porque a maior parte das pessoas que eu conheço são seríssimas e dedicadas à causa pública. Mas a complexidade das sociedades modernas é de tal ordem, e a saúde é uma das áreas mais complexas, que está a ir para sítios que nós não estamos habituados a pensar que ela poderia ir, que requer, acima de tudo, a montagem de um sistema de informação relevante e credível. E, portanto, para mim, uma das prioridades seria montar um sistema de informação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, aos 10,5 milhões de portugueses, não é aos 10,5 milhões de portugueses, de maneira que eles possam ver respondidas as suas questões de maneira rápida, objetiva e de qualidade. Essa para mim seria uma das grandes prioridades. Uma espécie de observatório, de monitorizador permanente? Uma espécie de loja dos 50 de informação clínica avançada. Eu tenho um problema, vou ali, vejo e depois consulto o profissional de saúde, mas se eu tenho um problema imediato, ir ali e ver. Isso implica que eu saiba onde é que vou, o que é que posso ter ali, que expectativa é que posso ter. Isso é fácil, qual é a circulação? Arranja um link que entra dentro deste sistema e a pessoa navega o sistema sem problemas. A parte técnica não é a parte da construção do sistema de informação que é desafiante. É essa a parte da construção. Que permita uma boa navegação do cidadão. Que permite uma informação que a pessoa compreenda com navegações fáceis. Aquele meta rubéola. E sai tudo o que é importante sobre a rubéola. Ou então rubéola... tratamento. E depois sai o tratamento de rubéola. E que seja verificada e que seja tem confiável. E que tem lá os estudos originais sem clicar, sai um PDF exatamente em que aquilo é baseado. O pretexto desta nossa conversa inicial foi uma troca de mensagens que tivemos a propósito do ambiente. E nós estamos na primavera, parece um verão feito com este calor. Olhamos sempre, volta e meia aparecem estatísticas de excesso de mortalidade por causa do calor ou por causa do frio. Lá está, já estamos a correlacionar fatores ambientais com fatores de saúde que são relevantes, mas olhamos para o sistema de saúde sempre como uma rede que nos apoia e nos suporta nesse momento, mas nunca olhamos para o sistema de saúde enquanto algo que tenha um impacto no ambiente, nomeadamente nos consumos e desperdícios daquilo que a pegada ecológica no fundo do sistema de saúde. É assim tão relevante? É. Quando pensamos nos sistemas nacionais de saúde, sejam os quais forem, públicos ou privados, não interessa, temos sempre uma sensação confortável. É um sistema que exige para diminuir o sofrimento e diminuir a mortalidade. Logo uma coisa boa. A maior parte das pessoas não se apercebe que para atingir esses objetivos, o sistema de saúde marca profundamente o ambiente. Está calculado em estudos ingleses que o impacto do Sistema Nacional de Saúde inglês significa 4,4% da poluição atmosférica da Inglaterra. Veja o tamanho que isto tem. Porque hoje em dia a gente sabe que o próprio sistema de saúde tem que repensar-se em termos do seu impacto ambiental. Já existem muitas leis e muitas recomendações para as empresas, para as autarquias, para os sistemas de transporte. Não há
efetivamente, uma abordagem sistemática acerca do que é preciso alterar, mudar no Sistema Nacional de Saúde para que o impacto ambiental seja reduzido ao seu mínimo. Estamos a falar de quê? De consumo de energia, de materiais? Quem já uma vez esteve num bloco operatório, ter essa curiosidade, e estar ali 1 hora numa operação, vê o que é que, quando sai, se fecha essa operação e entra o doente seguinte, o que aconteceu. Temos 20 batas de plástico, temos 40 pares de luvas de borracha, temos gases, temos consumos elétricos, temos tudo e mais alguma coisa. Mas há uma maneira diferente de fazer, porque... Este estudo que foi feito aqui no Instituto de Saúde Brasileira e no Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa, exatamente foi uma aluna de mestrado a quem nós pedimos para ela olhar, fazer uma coisa muito interessante, que era olhar para os 10, 12 planos de mitigação, de diminuição do impacto ambiental dos serviços de saúde que existem publicados no mundo, pegar nesses 10, e um deles foi o português, nós temos um plano em Portugal, olhar para eles todos, compará-los uns com os outros, baseados nas guidelines, nas normas que existem publicadas internacionais para exatamente definir estas políticas. E, portanto, aquilo que a gente fez foi, temos, portanto, este estudo que são 10 países diferentes, os Estados Unidos, Inglaterra, o Canadá, Portugal, Espanha, etc. E depois refletir sobre eles, o que é que foi semelhante o que é semelhante nestes projetos, nestes documentos, e o que é dispar, e depois compará-los com aquilo que são as normas das boas práticas e finalmente fazer um conjunto de recomendações para o sistema português. E portanto vamos fazer esta reunião na quinta-feira, dia 18, e no fundo é muito interessante porque estamos a fazer uma reflexão profunda sobre para onde é que devemos ir nos próximos passos quando pensamos em diminuir a pegada ecológica, como disse muito bem, do Sistema Nacional de Saúde quando ele está a funcionar em pleno. No fundo, reciclar, garantindo a segurança do mais do que isso, é mais do que isso, são os consumos, por exemplo, de energia, são os consumos as exaustões dos gases todos. Os ar-condicionados, num prédio gigantesco, é assim? Há aqui uma abordagem multifatorial e como os sistemas de saúde são muito complexos, são a paradigma do sistema complexo. O sistema complexo é o sistema de saúde. Portanto, há aqui um trabalho absolutamente colossal para nós tentarmos priorizar aquilo com que devemos começar desde já a trabalhar e depois, ao correr dos anos, tentar obter um impacto zero, se possível, um impacto carbónico zero, se possível, daqui a 10, 15, 20 anos. Estou a pensar que, lá está, no hospital vizinho aqui do sítio onde estamos a conversar, o Hospital Santa Maria, um sítio onde trabalham 7 mil pessoas, que recebe milhões de doentes por ano. Isso todos os dias aparecem aqui, todos os dias visitam esta cerca onde nós hoje estamos agora aqui sentados, perto de 12 mil pessoas. Pelo que nós somos uma pequena aldeia. Isto é que fosse uma pequena aldeia, com 12 mil pessoas, não é pouco. Portanto, entre profissionais de saúde. E a trabalhar intensivamente, ainda por cima. Profissionais de saúde, doentes, auxiliares, visitantes, familiares, todos os dias entram aqui cerca de 12 mil pessoas. Pronto, isto é um sistema ecológico fechado. Ok, o que é que podemos fazer para melhorar o impacto, para diminuir o impacto negativo no ambiente desta organização funcionar tal como ela está a funcionar? Cumprimos agora 50 anos do 25 de Abril. Nos próximos 50 anos, como será o médico daqui a 50 anos? Completamente diferente. Não vai ter nada a ver. O médico daqui a 50 anos vai ser um grande gestor da informação necessária e prioritária para tratar os seus doentes. Vai ser uma pessoa que vai estar apoiada por processos altamente sofisticados de análise das possíveis opções que vai tomar para cada um dos doentes e com a previsão do que é que vai acontecer a esse mesmo doente. E ainda vai tocar o doente? Ainda vai tocar o doente, na minha opinião, ainda vai tocar o doente. Digamos que é para mim muito excitante, eu já não vai ser o meu caso, mas é para mim muito excitante porque isto vai ser muito bom para os doentes. Quem vai ganhar com isto verdadeiramente são os doentes, mas eu também acho que as profissões de saúde vão ter que se alterar. Vão passar a ser gestoras de contextos, gestoras de informação, integração de diversas áreas da prática. Não penso que seja possível pensar que os médicos vão desaparecer nos próximos 100 anos. É isso que eu acho. Professor Vasco Carneiro, muito obrigado. Muito obrigado por me ter convidado.